Boa noite, bom dia, boa tarde a todos aqueles que estão assistindo esse conteúdo das lives do Quarto Caminho com o Eneagrama. Hoje nós estamos estudando as 9 dores humanas nessa live número 3. Para quem está participando ao vivo, hoje nós teremos então a continuidade deste conteúdo profundo e que tem por objetivo nos ajudar a nos compreender, né, a nos entendermos mais em nosso foro íntimo, aquelas motivações internas, aquele conteúdo que muitas vezes nós não temos acesso, a não ser que nós mergulhemos em nosso interior. Então, por isso o assunto parece, né, parece denso, né? Quando se fala de dores humanas, a gente sabe que pode chocar, às vezes, algumas pessoas, mas a gente vai trazer esse conteúdo de uma forma que vocês verão que é, é, é de outra forma, não é exatamente assim, né? Não é como a gente pensa, né? Essas dores humanas, elas fazem parte da experiência como um todo, da experiência da vida, né? Então, todos nós, de uma certa forma, escolhemos estratégias para lidar com as nossas experiências neste mundo. E é isso que se refere, então, quando nós tratamos desse tema, dando este nome. Então, nós vamos começar falando sobre essas dores, né? E trazendo essa percepção aí do Caetano Veloso, né? Quando ele diz essa frase: de perto ninguém é normal, né? Será que é assim mesmo? O que vocês acham? De perto ninguém é normal. E por que que nós poderíamos concordar, né? Pode ser que alguém discorde aí também do Caetano Veloso. Por que que nós poderíamos concordar com essa frase? Até que ponto, né, nós podemos concordar com essa frase? Por que que de perto ninguém é normal? Então, ser normal ou não ser normal é algo bastante questionável, de fato, né? Essa visão da normalidade, né? Que muitas vezes nós trazemos para discussão, é um tema comum de ser discutido, por exemplo, dentro da faculdade de psicologia. O que é normal, o que pode ser visto como normal na sociedade, né? Hoje em dia, por exemplo, nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas recebem diagnósticos de transtornos, de é, neuroses, disfunções, questões que realmente estão na sua vivência e que muitas vezes poderiam ser considerados um conteúdo até certo ponto normal, sim, faz parte da experiência humana. Tive uma professora na faculdade que falava algo que eu achava muito interessante. Ela dizia que é impossível para o ser humano ter uma vida é, totalmente equilibrada e não ter, por exemplo, experiências dolorosas, experiências difíceis. Então, o fato de nós reagirmos a isso de uma maneira que às vezes parece disfuncional faz parte da experiência humana. Então, ser normal ou não ser normal é algo complexo, profundo e difícil de ser avaliado, né? Então, por isso, talvez, que quando nós olhamos as pessoas mais de perto, quando nós temos uma experiência mais próxima com as pessoas, nós enxergamos esses traços, né, que as tornam diferentes daquilo que normalmente talvez alguém padronizasse como sendo este normal, né? Então, para nós avaliarmos o que é normal e o que não é, nós teríamos que ter digamos assim, um livro de regras do que é ser normal enquanto ser humano. Mas nós trazemos aqui esse termo, né? Inicialmente, observando essa frase do Caetano Veloso, para que a gente também reflita sobre o que normalmente as pessoas costumam fazer na sua vida. Qual é a postura, né, da maior parte das pessoas em relação à sua existência? E daí nós diferenciamos aqui as chamadas pessoas normais, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas da humanidade, das pessoas extraordinárias, né? E essas pessoas, então, extraordinárias, elas têm uma postura diferente da maior parte das pessoas. Então, o que fala aqui, ó, nesse slide, não é a quantidade de dificuldades e obstáculos que enfrentam essas pessoas que as tornam extraordinárias, porque todas as pessoas, na realidade, sofrem, como a gente falava antes, as dores da vida, as dores da existência humana, porque a existência humana tem isso como algo intrínseco, né?
Agora, o que torna, de fato, as pessoas extraordinárias é o fato de conhecer a sua dor específica. Então, o autoconhecimento ajuda essas pessoas a entender realmente o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser visto. E logo depois, o segundo passo é ter coragem para encará-la. As pessoas extraordinárias também olham os seus problemas de frente, sem tapá-los com a peneira, né? E têm resiliência para enfrentá-los em uma batalha interior que no longo prazo traz resultados incomparáveis. Então, uma pessoa que é capaz de começar a enfrentar ou sacrificar a sua própria dor, e é interessante esse termo, né? O sacrifício da própria dor, né? Essa expressão. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não está preparada para sacrificar as suas próprias dores. E quando nós falamos aqui, nos referimos ao termo herói, né? Porque muito se fala, por exemplo, em processos modernos, né? De desenvolvimento humano, de mentoria, né? De liderança, de desenvolvimento de liderança. Por exemplo, se fala na jornada do herói, né? Quem é o verdadeiro herói, né? Nós precisamos então entender, né, como é que o herói procede, né? Como é que nós daríamos os nossos passos também para nos tornarmos heróis. Então, o primeiro passo é decidir bravamente entrar em contato com as nossas dores. Todos nós temos um tipo de dor específica e talvez a gente tenha um conjunto de dores. Inclusive, nós vamos falar, né, como nós dissemos no início, de 9 dores. Pode ser que no início a gente se perca um pouquinho de entender exatamente qual é a nossa dor mais forte, mais latente, aquela que ressoa mais dentro de nós. Mas talvez ao escutar as 9 dores, nós nos identificamos com 2 ou 3 mais fortemente do que outras. E é claro que ao olhar para isso, né, eu já advirto, né, que é importante que a gente saiba acolher essas dores, né, porque no início pode que a pessoa sinta, né, que isso é uma coisa que realmente lhe tira da zona de conforto, onde normalmente nós vivemos, e isso realmente pode não ser agradável, pode ser algo que exija da pessoa que ela realmente entre em contato com talvez algo que ela estivesse escondendo de si mesma, né? Agora, nós acreditamos sim que se você está aqui, se você está acompanhando esse processo, se você está buscando o despertar da consciência, é porque você está querendo enfrentar isso de frente. Você está querendo dar este primeiro passo. E de fato você já deu, você já está aqui, você está disposto ou disposta a ouvir esse conteúdo. E quem sabe começar a encarar qual é a sua dor ou quais são as suas dores principais. O segundo passo é identificar com maior precisão qual é a sua dor central. Então, a gente precisa, talvez, de um tempo, né, de um tempo maior para nos auto-observar. Lembram que a gente falou sobre isso? Dividir a nossa atenção entre observador e observado. Esse é um conteúdo muito frequente aqui no nosso estudo do Quarto Caminho. Nós temos vídeos pequenos e outros vídeos maiores também aprofundando sobre esse tema. Então, é muito importante que a gente possa identificar as nossas características centrais, né? Aquilo que forma realmente o nosso perfil, o nosso padrão de personalidade. Dessa forma, nós não ficamos dando tiros para todos os lados, né? Não ficamos pensando, por exemplo, que nós temos várias dores, quando na realidade, normalmente nós temos uma dor central que ressoa mais do que as outras. Então, volto a dizer, pode ser que no início a gente se confunda entre uma, duas ou três dores, mas pode ser que você, né, que está assistindo esse conteúdo agora, já identifique logo de cara qual é a sua dor central. Essas dores, elas estão muito conectadas aos nossos centros de inteligência. E o que são os centros de inteligência? Dentro, então, da visão do Enneagrama contemporâneo, nós temos 3 centros de inteligência: o centro instintivo, o centro mental e o centro emocional. Estes 3 centros, eles são a base também
do estudo da nossa personalidade. É a partir daí que a gente compreende melhor a formação da personalidade humana. Então, três centros que fazem parte do mesmo cérebro, três áreas do mesmo cérebro. E cada uma dessas áreas tem uma dor central, tem uma dor específica, que depois se torna, né, se multiplica, né, por três, cada uma desses três centros, com três dores mais específicas, formando as 9 dores que nós vamos estudar nesta noite. A primeira das dores que nós vamos falar, a dor dos tipos mentais, ou das pessoas mais racionais, mais com foco mais, então, na razão, é justamente o medo. Então, o medo, ele está presente para essas pessoas, principalmente porque as pessoas racionais, elas estão o tempo inteiro querendo se antecipar às coisas de alguma forma, como se quisessem ter um manual de instrução para lhes ajudar a entender como o mundo funciona, como as coisas são, como as pessoas são, e daí se aclimatar a isso, se aclimatar ao mundo, se aclimatar às pessoas. Bom, agora, se nós queremos ter muitas certezas antes de agir neste mundo, então muitas vezes nós vamos ser pegos de surpresa e isso vai nos colocar numa posição, talvez, de ficarmos ansiosos. Bom, a ansiedade a gente poderia, inclusive, descrever como sendo o mal do século, né? E muitas vezes se descreve dessa forma a ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que um subproduto do medo. Então é lógico que essas pessoas que são mais racionais, elas têm muita dificuldade em ser espontâneas e interagir livremente e espontaneamente com as demais pessoas, principalmente do ponto de vista assim mais emocional. E com isso, nós podemos dizer que essas pessoas elas estão o tempo inteiro presas num calabouço, né? Numa prisão que é a prisão da mente. É uma prisão que exige que essas pessoas elas tenham que compreender, então, o mundo como ele é. Então, é aí que nós entendemos como o medo ele acaba afetando essas pessoas mais racionais, mais mentais, e até, inclusive, faz com que elas muitas vezes se distanciem da experiência humana de uma maneira que a gente está mais acostumado. Então, por exemplo, é bem comum ver, né, e aqui a gente utiliza talvez alguns exemplos, algumas ilustrações, que é apenas para que vocês possam talvez enxergar com mais clareza isso que a gente está falando aqui. As pessoas mentais ou mais racionais, né, como a gente está falando aqui, são pessoas que têm uma imaginação muito grande, são pessoas que muitas vezes se tornam mais distantes da experiência de espontaneidade, né? Principalmente emocional, de estarem com as outras pessoas, envolvidas emocionalmente com as outras pessoas, e que muitas vezes podem ser pessoas mais estudiosas, podem ser pessoas até mesmo mais criativas, mas que preferem ficar mais no seu próprio mundo, que é o mundo da mente, que é o mundo que as isola, que é o mundo que lhes coloca em, digamos, à parte, né, da experiência humana. Mas essa mente, ela é uma mente muito fértil, né? E dentro dessa mente é possível criar muitas coisas. Mas o que mais se cria justamente é a ansiedade, porque é a experiência com a qual nós estamos acostumados, quando somos mentais, e é uma experiência também que tem a ver com essa base que é a emoção básica do medo. Então, os mentais sofrem com o fato, né, de que esse mundo, como a gente falou antes, não oferece certezas, né? Como que nós teremos certezas neste mundo? A cada momento nós somos surpreendidos por algo novo, né? Então é aí que nós vemos a importância de enxergar isso, né? De enxergar o porquê que a humanidade hoje se sente tão ansiosa, tão estressada, né? Justamente porque nós ficamos muitas vezes dentro dessa prisão que nós estamos falando aqui, né? E é lógico que ao ter essa experiência, essas pessoas não conseguem se conectar livremente com o fluxo natural da vida. E isso faz com que essa experiência seja uma experiência bastante distante daquela que seria a ideal. Vamos agora falar da dor das pessoas emocionais, dos tipos emocionais, que quando o Enneagrama estuda, são três, né? Então, são três tipos
mentais, com 3 dores específicas, que depois nós vamos estudar, e agora vamos falar de 3 dores emocionais. Mas primeiro vamos falar, na realidade, da dor central das pessoas emocionais, que é o risco da rejeição, ou é o medo da rejeição. Então, a possibilidade da rejeição é algo que está o tempo inteiro latente na experiência das pessoas emocionais. Então, essas pessoas se preocupam demais com a sua imagem, com aquilo que os outros percebem delas. E o tempo todo isso está atuando, né, num nível muito inconsciente. Essas pessoas estão preocupadas com aquilo que os outros estão vendo, né? Porque a imagem, né? A nossa imagem, ela está nos olhos das outras pessoas. Então, estão o tempo todo preocupadas, se uma pessoa é do tipo emocional, está o tempo todo preocupada com o que os outros estão julgando, avaliando, né? Inclusive, imaginando que isso está acontecendo o tempo inteiro, sendo que nem sempre isso está acontecendo, né? Se uma pessoa é do tipo emocional, ela está o tempo todo preocupada que os outros a estejam avaliando. E isso não acontece muitas vezes, porque nem toda pessoa realmente se preocupa tanto com o outro como a gente imagina, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam apenas mais consigo mesmas, né? Mas essa dor das pessoas emocionais, que é a dor, então, que nós estamos explicando nesse momento, ela tem muito a ver com isso, porque é formado um vínculo, né? Que a gente fala que é um vínculo de codependência. As pessoas emocionais, elas precisam muito da validação do outro, elas precisam muito do feedback das outras pessoas e por isso sentem esse medo muito grande da rejeição, né? Então, acabam sofrendo também com excesso de sensibilidade frente ao mundo como um todo e principalmente frente ao risco do abandono. É como se fosse o gatilho central dessa experiência de dor, a experiência que é do abandono. Então, toda vez que essa pessoa sente algo parecido com o abandono, ela já sente a tristeza, algo que lhe acomete, que lhe faz sofrer, né? Um sofrimento que tem a ver, então, muito com se sentir triste, se sentir abandonado, e é essa experiência que a gente está explicando aqui como uma experiência central dos tipos emocionais. Então, dói também de uma forma específica para essas pessoas, porque elas sentem que elas não são suficientes. Não são suficientes na sua própria impressão, na sua própria forma de pensar, de sentir. Né? Não que isso seja de fato o que está acontecendo, né? E é claro que quando isso acontece, muitas vezes essas pessoas sentem vergonha, né? E se dão, assim, inclusive, essa possibilidade de começar a representar, muitas vezes, personagens para agradar os outros da melhor maneira, né? Querendo justamente que os outros validem ela de qualquer forma. Então, deixam de ser o que são, né, para se moldar, muitas vezes, ao que as outras pessoas esperam delas, né? Então, é uma preocupação extrema, né, como vocês estão vendo, muito grande com a opinião das demais pessoas, o que faz com que as pessoas emocionais tenham dificuldade de desenvolver amor próprio na medida certa, né, na medida que é saudável, como todos nós podemos imaginar. E por último, vamos falar, né, como dor central, da dor das pessoas instintivas ou das pessoas de ação, que a gente chama também, que é a dor que está conectada à raiva, que é outra emoção básica, né? Então, nós temos aí a experiência da emoção básica, primeiro do medo, a experiência da tristeza através da rejeição e a experiência da raiva. São 3 emoções básicas. Então, na experiência das pessoas instintivas está presente a raiva. E a raiva está muito presente justamente porque essas pessoas têm toda essa energia que é colocada, né, na sua vida como algo importante para que elas conquistem aquilo que elas desejam. São pessoas muito direcionadas para a ação, para fazer as coisas acontecerem. A raiva é um combustível para isso. A raiva faz com que as coisas aconteçam mais rápido, faz com que essas pessoas tenham motivação para isso. Porém, essa mesma raiva, que às vezes pode ser boa, bem canalizada, ela muitas vezes acaba sendo também colocada no lugar errado, em momentos errados, né?
e principalmente ela muitas vezes é jogada nas outras pessoas, dentro dos relacionamentos, com exigências, né, com cobranças, né? Já que as pessoas instintivas têm uma maneira de ver o mundo que é muito dicotômico, né? Como a gente diz, é uma maneira dual, né? Ou seja, é certo e errado, justo e injusto, e costumam perceber, né, como se só houvesse uma maneira certa de fazer as coisas. E normalmente para os instintivos, essa maneira é a maneira que eles escolheram. Então, existe uma sensação muito grande para as pessoas instintivas de que todos estão errados e só elas estão certas. E daí a raiva aumenta mais ainda quando olham para as pessoas e olham para o mundo e percebem, então, né, na sua experiência, que as coisas deveriam ser diferentes, né, que as pessoas deveriam fazer mais do que fazem, deveriam ser mais corretas, deveriam ser mais comprometidas. Tudo isso tem a ver com essa experiência das pessoas instintivas, né? Então, é um excesso de julgamento, né? E vejam que tem muitas pessoas que se acostumam com isso. A experiência humana, ela está muito condicionada a isso. É até interessante, né? Certa vez eu fazia, né? Faz muito tempo atrás, eu fazia um processo, né? Com as pessoas que eu chamava de intensivo de meditação. Então, era um, 2 semanas, mais ou menos, que eu reuni um grupo de pessoas que estava interessado em fazer meditação. Só que a ideia não era somente meditar, a ideia também era que essas pessoas tivessem uma experiência daquilo que lhes tirava do estado de presença, daquilo que fazia com que essas pessoas perdessem a serenidade, a tranquilidade, né, ao longo dos dias, né? Então nós fazíamos digamos assim, um pacto, né? E foi interessante que foi bem no início, né? Quando eu comecei a fazer esses trabalhos, foi bem no início do uso do WhatsApp. Então, nós combinávamos o seguinte: nesse período aí de 1, 2 semanas, a pessoa ela deveria parar de reclamar e de julgar as outras pessoas. E essa proposta, né, devia durar esse tempo aí, para algumas pessoas era muito difícil ser cumprida. As pessoas, a maior parte das pessoas tinha uma dificuldade enorme, porque é quase como se estivesse, se o mundo, né, muitas pessoas tivessem viciadas em estar sempre julgando as demais pessoas, estar sempre qualificando de alguma maneira, né, tudo que acontece e muitas vezes reclamando também. Então, durante esse período, né, nós dizíamos, ó, não se deve reclamar, não se deve julgar ninguém. E cada vez que a pessoa fizesse isso, né, no grupo que a gente criava de WhatsApp, essa pessoa tinha que colocar um número, né, e ir colocando isso cumulativamente. Então, ela errou, ela cometeu esse ato falho uma vez, ela colocava um. Cometeu a segunda vez, colocava dois, né? E o combinado é que nesse período de 1, 2 semanas, que a pessoa não chegasse aos 2 dígitos, não chegasse a 10, né? No máximo, cometesse esse ato falho 9 vezes. Era muito difícil para as pessoas cumprirem com isso, porque sem perceber as pessoas elas estavam tão habituadas a esse julgamento excessivo das outras pessoas, de si mesmos, e até mesmo assim, ó, acontecia até mesmo as pessoas estarem vendo televisão às vezes e estarem julgando aquilo que acontece na novela, aquilo que acontece no noticiário. As pessoas não se controlam em estar sempre avaliando e julgando aquilo que está acontecendo à sua volta. E isso parece uma coisa natural para nós. Só que imagine o quanto isso nos tira realmente dessa serenidade, do estado de presença, o quanto faz com que nós nos incomodemos demais, né, com as coisas que acontecem ao nosso redor, né? E é claro que isso tudo, né, que eu estou falando aqui, é muito mais presente, ou muitas vezes está presente realmente muito mais na pele das pessoas instintivas. Então, as pessoas instintivas elas têm mais dificuldade de lidar com essa tendência de julgar, de reclamar, de se dar conta daquilo que está errado, né, e de apontar esses erros, né, o tempo inteiro. E é lógico que isso faz com que essas pessoas caiam mais no esquecimento de si mesmas, em atividades automáticas, na atividade, né, que faz com que elas hajam em busca de cumprirem com as suas metas, com seus objetivos, porque elas são direcionadas para isso, né? E elas acabam perdendo muitas vezes esse contato maior consigo mesmas.
Então, agora que nós já falamos sobre as dores centrais para quem é emocional, para quem é mental e para quem é instintivo, nós vamos falar sobre as 9 dores humanas, que é o tema desta noite, que é isso que nós propomos para vocês. Então, são 3 variações em cada centro de inteligência. Para que a gente entenda melhor, a gente pode começar visualizando esse quadro aqui. Daí nós vamos entender melhor esse contexto, tá? Então, por exemplo, os mentais, eles têm o medo como seu tema central. Só que são 3 diferentes medos, né? Ou 3 formas de experienciar o medo de uma forma diferente. A dor, então, do tipo 5, é uma dor que ele leva a sentir um medo internalizado. É um medo que está, então, na sua experiência interna, né? E é um medo de sentir. Então, isso faz, né, que essa pessoa ela tem uma experiência que a gente já vai explicar daqui a pouco, bem diferente da, por exemplo, experiência do 6, né, da dor do tipo 6, que é um medo projetado e um medo de ser. A dor do 7 é um medo externalizado e um medo de sofrer. Então, são 3 experiências diferentes do medo. Mesmo sendo a mesma emoção, ela é identificada e também sentida de formas diferentes. Já no caso do centro emocional, nós vemos que também existem 3 dores que estão relacionadas, então, à rejeição e o abandono, como a gente falou, e a experiência da tristeza como um todo. Então, a dor do tipo 2 é equivalente a ele utilizar uma estratégia, faz com que ele utilize uma estratégia que tem a ver com a externalização das emoções para evitar justamente essa sensação de rejeição. Já a dor do tipo 3 tem a ver com o afastamento das emoções para agir e garantir aprovação. E a dor do 4 tem a ver com a internalização das emoções para processar a rejeição. Finalmente, chegando aos instintivos, nós temos 3 tipos diferentes de experiência da raiva. Então, uma tem a ver com esterilização também, né? Com negação das fragilidades, é a dor do 8. A dor do 9 tem a ver com a desconexão da raiva por meio de ações menos confrontadoras. E a dor do 1 tem a ver com a internalização da raiva, com consequente falta de permissão para relaxar. Eu sei que parece complexo, mas vamos tentar fazer isso se tornar mais simples, explorando essas dores uma por uma. Então vamos lá, vamos começar aqui. A dor do 1. Então, quem é o tipo 1? Em primeiro lugar, vamos imaginar uma pessoa que busca ser um exemplo, né? Uma pessoa que busca ser um bom moço, uma boa moça, e tenta fazer o melhor o tempo inteiro, ou parecer que está sendo uma pessoa que busca, né, o tempo inteiro a melhoria, que busca se aperfeiçoar, que busca aperfeiçoar o mundo ou as pessoas ao seu redor. Num mundo tão complexo e difícil, né, onde a experiência humana nos mostra todo dia que nós cometemos falhas e erros, né, o tempo inteiro, imagina como é a dor de uma pessoa que está o tempo inteiro observando isso acontecer, observando os erros acontecerem em si mesmo e também nas demais pessoas. Então, esta raiva que está presente nos tipos instintivos, ela vai ser internalizada por essa pessoa que é o tipo 1 do Enneagrama, né, e que tem essa dor central aqui, que é a dor do 1. É uma dor que faz com que essa pessoa sofra demais, se torne tensa demais, justamente porque ela sente, ou ela passa a sentir que ela tem uma obrigação de fazer diferente de todos os demais. Já que todos os outros erram, então ela se cobra para não errar. E é uma autocobrança que é muito cruel consigo mesmo. Então, primeiro, essa cobrança é cruel consigo mesmo, e depois ela passa a ser cruel também com as demais pessoas e com o mundo. Afinal de contas, a experiência humana, como a gente está falando aqui, ela inclui realmente a experimentação, e com isso, muitas vezes, mesmo querendo aceitar, nós cometemos erros. Então, esse julgamento frequente, né, constante, faz com que essa pessoa, então, que tem essa dor central aqui, sofra demais, como a gente está falando aqui. E essa é a primeira das dores que nós vamos analisar. Então, como a gente falou no início, a partir de agora,
passem a observar cada uma dessas dores aqui e vejam com qual vocês mais se identificam. Pode ser que vocês se identifiquem com mais de uma, com uma, duas ou três, né? Difícil que se você se identifique com mais do que três, mas tentem encontrar, quem sabe, essas mais fortes para vocês. E daí, quem sabe, vocês possam começar essa exploração de autoconhecimento que é tão importante a partir dessa percepção. Vamos para a dor número 2. A dor número 2, ela tem a ver com a externalização das emoções para evitar a rejeição. Então, a gente aqui pula do 1, que é um tipo instintivo, né, que lida com a raiva, para um tipo emocional, que é o tipo 2. Nós vamos voltar aos instintivos só no final, porque a dor do 8 e a dor do 9 também são dores instintivas, mas no caso aqui, as próximas três dores, né, que nós vamos analisar, dos tipos 2, 3 e 4, são dores emocionais, e tem a ver então com o risco da rejeição, ou com o medo da rejeição, que faz com que essas pessoas então tenham uma estratégia. A estratégia do 2 para evitar a rejeição tem a ver com externalizar as emoções. Bom, isto aqui faz com que essas pessoas pareçam o tempo inteiro estar bem na foto, como a gente chama, né? São pessoas muito amáveis, muito queridas, sempre com um sorrisão, ou quase sempre, né? Tentam estar quase sempre com um sorrisão no rosto. Pode parecer, né, que essas pessoas aqui elas não têm problemas nenhum na sua existência, né? Pelo contrário, pode parecer que essas pessoas aqui realmente encontraram a fórmula mágica, né, da alegria e do bem-estar e que estão sempre bem. É isso que elas procuram parecer realmente. Elas procuram fazer, né, com que os outros percebam. Elas não querem que as outras pessoas percebam as suas dores, né? Não querem que as outras pessoas sintam que elas tenham nenhum tipo de tristeza. A ideia aqui ela é muito simples. Essas pessoas, para evitar a rejeição, elas querem realmente serem validadas, serem amadas pelas demais pessoas. E a estratégia, então, é esta de que se eu for uma pessoa alegre, uma pessoa querida, uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre o tempo inteiro, inclusive, é mais fácil que as pessoas gostem de mim, que as pessoas queiram estar comigo, que as pessoas valorizem a minha presença próximo delas. Então, vejam, isso parece a fórmula mágica para evitar a rejeição. Só que imaginem utilizar-se dessa fórmula, que ela é praticamente impossível de ser mantida na prática, né, dada a experiência humana como ela é, o quanto que isso exige, o quanto que isso faz com que essas pessoas, na realidade, sofram, porque é impossível levar adiante esta estratégia, né? Essa estratégia, ela é uma estratégia também kamikaze, suicida, né? Porque, na realidade, na experiência humana, como a gente está vendo aqui, não tem como a gente passar o tempo inteiro de bem, né, com tudo e sorridente, porque a vida nos reserva realmente momentos difíceis, momentos em que muitas coisas são exigidas de nós, e é lógico que essas pessoas aqui também sofrem, elas só tentam evitar o sofrimento, né? Então, externalizando apenas as emoções positivas, essa é a ideia aqui. Então, é lógico que essa experiência é uma experiência muito difícil, né? E tudo aquilo que parece, né, externamente não é o que, na verdade, nós encontramos a nível interno. Então, é apenas algo superficial. Muitas vezes nós vemos uma alegria superficial, um acesso, então, de tristeza que deixa de ser visto ou passa a ser evitado, mas que em alguns momentos pode acontecer, e quando acontece, aí pode ser uma coisa muito perigosa, porque essas pessoas aqui quando entram em contato com a tristeza, elas podem entrar numa experiência de sofrimento muito intenso e ser muito difícil para elas, inclusive, sair desse estado, justamente por conta disso, né? Então, isso é por uma autoexigência, uma exigência, como a gente falou aqui, para evitar a rejeição, justamente. Então, essa é a dor 2. Vamos para a dor do 3, ou a dor do tipo 3, né? Então, mais uma vez, um tipo emocional. Mais uma vez, uma pessoa que busca evitar a rejeição. Qual a diferença da dor do 2 para a dor do 3, né? Se
o 2 ele externaliza as emoções, o 3 ele se afasta das emoções. É uma outra percepção. Ele também quer ser validado, ele também quer ser reconhecido, mas ele quer ser reconhecido principalmente por aquilo que ele faz, por aquilo que ele constrói, por desenvolver ou criar um certo modelo e se aproximar dele, né, do modelo que a sociedade valida, que tem a ver com ser uma pessoa de sucesso, com ser uma pessoa bem-sucedida, principalmente na parte profissional, em ser uma pessoa que se veste bem, ser uma pessoa que digamos, anda, né, pelos ambientes onde ela possa ser reconhecida como também uma pessoa bem-sucedida, vai nos lugares, né, que todos gostam, tenta ser uma pessoa, por exemplo, que é validada nos melhores círculos, né? Então é uma pessoa que quer ser aprovada de todas as formas, né? Mas principalmente dentro desse modelo social no qual ela se enquadra, digamos assim, né? Dentro daquele grupo de pessoas que ela frequenta e que ela sabe que tem um modelo e que esse modelo, na maioria das vezes, tem muito a ver com essa visão do trabalho, com essa visão do status, né, de adquirir o material, o financeiro, né, da melhor maneira, mas também de parecer que está tudo bem, né, parecer que as coisas estão indo bem e que essa pessoa realmente ela é o modelo da pessoa bem-sucedida. Então, a dor do 3 também tem a ver com parecer algo que não é. Então, a gente costuma dizer que é uma espécie de auto-engano. Então, imagine uma pessoa que precisa o tempo inteiro performar para parecer tão bem-sucedida assim. Então, logicamente, que essa pessoa também se autoexige, diferentemente da dor do 2, que se autoexige sendo uma pessoa boazinha, querida, amorosa, agradando todo mundo a maior parte do tempo. A dor do 3 tem muitas vezes, tem muito a ver com manter uma performance ou uma atitude, principalmente em função, mais uma vez, da parte do trabalho, né, do profissional, que é impossível de ser mantida, né? Uma performance impossível, uma performance que exige demais da sua saúde, exige demais da sua energia e que ninguém consegue manter. Então, o que acontece normalmente com as pessoas desse tipo aqui, desse perfil, é muitas vezes caírem em uma espécie de estafa, né? O tão conhecido burnout, por exemplo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje é bastante falado dentro, né, da humanidade, né, sobre aquelas pessoas que caem no chamado burnout, que é um excesso, uma estafa, né, muito grande que a pessoa cai, ou até mesmo um tipo de depressão, pode-se dizer, pelo excesso de trabalho e por não conseguir mais dar conta. Então, essas pessoas aqui, elas têm uma tendência muito grande de entrar nesse processo, justamente porque elas fazem esse movimento para evitar a rejeição também. Mais uma vez, vamos entender as pessoas emocionais. As pessoas emocionais, elas precisam dessa validação, elas precisam garantir aprovação, como fala aqui. Então, essa autoexigência, dessa maneira, faz com que essas pessoas sofram dessa forma como a gente está explicando aqui. Vamos para o último dos emocionais a serem analisados em sua dor específica, né? Então, a dor do tipo 4. A dor do tipo 4 tem a ver com internalizar as emoções. Então, é um procedimento diferente dos dois anteriores, né? Então, essa pessoa aqui, ela vai sofrer mais. Então, inclusive, a palavra sofrimento, ela tem a ver com a experiência muito, né, normal, comum, né, da pessoa do tipo 4. É uma pessoa que sente o tempo inteiro que algo está faltando, sente um sofrimento muito grande, se compara muito com as demais pessoas, né? E ao fazer esse movimento, essa pessoa, ela busca processar o que está acontecendo dentro dela, o que parece ser uma coisa positiva. Inclusive, quando a gente analisa, né, as pessoas que buscam, né, por exemplo, terapia, normalmente a gente ajuda as pessoas a processar as suas emoções, a entrar em contato com as suas emoções e a compreender o que as suas emoções querem lhe dizer.
A questão aqui, então, para o tipo 4 é que ele faz isso, mas ele não sabe fazer outra coisa. Ele fica preso, né, num looping eterno de estar sempre processando as suas emoções e estar sempre entrando em contato com as suas dores sem sair disso. Então, é um vício na dor, é um vício no sofrimento. Então, acaba se tornando uma forma de entender o mundo a partir da experiência do sofrimento e da dor. E com uma sensação, inclusive, de que muitas vezes as outras pessoas, né, o mundo, né, todos que o cercam não lhe entendem, não lhe compreendem, porque essa experiência pode ser uma experiência muito intensa. E essa pessoa vai buscar ser vista como única, né, como uma pessoa especial, como uma pessoa que tem algo, né, diferente das demais, porque justamente ela se sente diferente realmente de todas as demais. Na comparação que ela faz dela mesma com as demais pessoas, ela sente que ela é diferente de todo mundo, que ela tem algo especial, né, algo que não, né, que não foi visto ainda, que não foi estudado, né, e que de alguma forma a define. Né? Então, essa pessoa também quer ser validada, assim como todos os emocionais, e ela também quer evitar a rejeição, e a forma dela evitar a rejeição é querer ser vista como única, querer ser vista como alguém especial, como alguém autêntico, né? Como alguém capaz de sentir de uma forma profunda as suas emoções e ter uma conexão profunda com as emoções. O problema, talvez, para a pessoa do tipo 4, né, que a gente está analisando aqui, é que nós vivemos numa época, num cenário, né, da existência humana, onde justamente existe uma exigência muito grande das pessoas e do mundo, né, principalmente, em que as pessoas elas têm que estar sempre aptas a se manter produtivas, né? Serem resilientes. Então, uma pessoa que entra tanto em contato com a dor e com o sofrimento, é muito difícil para essa pessoa se manter tão resiliente, é difícil para essa pessoa se manter performando ou cumprindo as exigências do mundo, já que essa pessoa entra tanto em contato com a dor e com o sofrimento, como a gente está falando aqui. Né? Então, essas são as dores dos três tipos emocionais que a gente acabou de falar, a dor do 2, do 3 e do 4, que tem a ver com esse medo da rejeição, essa evitação, então, da tristeza associada a isso também, e que muitas vezes é impossível para esses três tipos, no fundo, evitar, né? Vamos agora para a experiência dos mentais. Os mentais, eles são os tipos 5, 6 e 7 do Eneagrama, e eles têm três dores específicas, como a gente falou antes. A dor do 5 tem a ver com o medo internalizado, um medo que é o medo de sentir. Então vejam que isso é uma estratégia, né? Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de uma estratégia. A gente está falando de uma estratégia falha, né? Ou seja, que tem contraindicações, digamos assim, mas que a gente utiliza, né, na nossa existência, até um certo ponto ela faz sentido, pelo menos ela faz sentido enquanto nós estamos formando a nossa noção de eu. A personalidade, né, a formação da personalidade é uma coisa importante na nossa existência, a gente já falou isso em outras lives, em outros conteúdos aqui, a gente, né, reafirma isso, é importante que isso seja compreendido por todos. Só que quando nós chegamos num determinado momento da nossa vida, normalmente assim na idade adulta, lá no meio da nossa existência, lá pelos 30, 35, 40 anos, é importante que a gente possa rever isso. E a gente fala para a maior parte das pessoas que estão, talvez, nesse limiar aí, no limiar de perceber, né, com mais profundidade, as suas questões centrais, né? O que acontece que faz com que essas pessoas tenham dificuldade de se compreender, de trabalhar as suas questões, de evoluir, de crescer, né? E é o caso de estudar as estratégias. Então, as estratégias mentais, elas vão parecer aqui estratégias mais complexas, né? De alguma forma, para a evitação também da dor e do sofrimento. Mas mesmo assim, o que a gente está falando aqui é de dor, né? Então é um tipo de experiência de dor diferente, de alguém que está tentando evitar a dor, mas que acaba entrando em contato com outro tipo de dor, porque a experiência humana não tem como ser
Não tem como nós evitarmos a dor o tempo inteiro, como a gente vem falando desde o início dessa live. Então, essa dor específica aqui do 5 é uma dor que tem a ver, então, com evitar entrar em contato com as emoções, né? O 5, talvez, se ele pudesse, né, ele não teria experiência emocional nenhuma, ele não entraria em contato com as emoções. Ele ficaria, né, com seu coração gelado, né, congelado, talvez, né, um verdadeiro iceberg, né, um coração de gelo, e evitaria sentir, porque ele tem medo da experiência do sentir, ele tem medo de experimentar isso de emoções fortes, né, o contato com outros seres humanos, né, um contato mais próximo das outras pessoas, e faz com que essa pessoa ela evite então cada vez mais a experiência humana. É uma coisa que pode ser muito triste, né, inclusive para essa pessoa, quando ela tem essa experiência de personalidade que a gente está falando aqui durante toda a vida, porque na maioria das vezes essa pessoa chega, né, ao final da sua existência muito sozinha, cada vez mais sozinha, cada vez mais afastada da convivência com outras pessoas, mesmo que ela seja, às vezes, um pai ou mãe de família, não importa, né? Essa pessoa ainda assim ela se isola demais, ela se isola da experiência humana, porque ela tem medo de sentir. Então, é o medo da experiência das emoções como um todo, né? Essa experiência de interatividade com as pessoas, essa experiência de espontaneidade, que vai fazendo com que essas pessoas tenham cada vez mais dificuldade, né? E comecem a se achar, elas mesmas, se achar estranhas, né? Indiferentes, né? Assim, aquele estereótipo, por exemplo, do nerd, né? Clássico, ele pode-se dizer, principalmente visto aqui, né? Por essa pessoa que tem essa dor aqui, a dor central do tipo 5, justamente porque ele vai ser aquela pessoa que mais se afasta, né, do convívio, né? E muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que pode ter, inclusive, também uma inclinação forte para até alguns níveis de autismo, né? Então, hoje, que nós vivemos num período, né, onde a nossa sociedade, ela corre em busca de diagnósticos, né? Muitas vezes uma pessoa do tipo 5 ela pode ser diagnosticada como autista, justamente porque a sua experiência ela parece desconectada da experiência humana como um todo. Muitas vezes nós vamos falar aqui coisas que são complexas, profundas e que a gente gostaria de falar também que nós estamos dando uma pincelada, uma introdução ao tema, né? Então, para a gente compreender profundamente tudo isso que a gente está falando aqui, a gente precisa mergulhar mais fundo, né? Mas o objetivo dessas lives, desse conteúdo, é justamente trazer um primeiro olhar para que vocês percebam, né, a profundidade desse conteúdo aqui e como isso pode ser realmente algo que nos ajude, né, num processo de autoconhecimento, pelo menos de começar a fazer isso ressoar dentro de nós e nos conectar com aquilo que nós somos. Vamos lá, dando sequência aqui, nós vamos falar da dor do tipo 6. Mais uma vez, um tipo mental. Então, nós temos a questão do medo central. E esse medo aqui é o mais evidente de todos, o medo projetado, o medo de alguém que o coração, né, diferentemente do que eu descrevi antes, um coração gelado, aqui nós temos um coração trêmulo, mas é um coração trêmulo de medo mesmo, o tempo inteiro, um coração que o tempo inteiro está temendo algo que possa acontecer. A experiência do tipo 6 nesse mundo é uma experiência constante de ansiedade, de medo. Então, esse coração trêmulo, ele não consegue se sentir seguro, faz com que essa pessoa busque, né, por segurança o tempo inteiro. E daí ela olhe para as coisas ao seu redor, para as outras pessoas, para os ambientes que ela frequente, e jogue esse medo para fora, porque afinal de contas é tanto medo, né, que não dá para conviver com todo esse medo dentro, né, de mim mesmo, se eu sou um 6. Então eu preciso projetar ele para fora. E ao projetar ele para fora, eu jogo ele nas pessoas, eu jogo ele nos ambientes. Então, sabe uma pessoa assim, ó, que de repente ela está o tempo inteiro insegura de que alguma coisa pode acontecer, de que alguém pode estar perseguindo ela, né, de que alguém está tramando algo contra ela, uma sensação o tempo inteiro, né,
de que alguma coisa está sendo feita por alguém, né, tipo uma conspiração, né, está acontecendo para que essa pessoa sofra algum tipo de retaliação, inimigos ocultos, né, coisas que vão sendo criadas na mente. Nós estamos falando de tipos mentais, né, de pessoas que têm a mente é, como principal motivadora de tudo. Então, são pessoas que estão o tempo inteiro criando dentro da sua mente ideias, projeções, projetar o que que é, né? Então, uma projeção, um filme é uma projeção, né? Imaginem, por exemplo, que essas pessoas mentais, elas projetam a sua imaginação. E quando uma pessoa acredita que o mundo ele é um mundo perigoso, né, que é o que acontece aqui né, com a experiência da maior parte das pessoas do tipo 6, essa sensação ela vai ser projetada em todos os lugares, em todas as pessoas. E muitas vezes as pessoas elas vão ser percebidas, né, como sendo pessoas perigosas. Sem ser, na verdade. Pode ser até que alguma ou outra seja, né? Mas existe uma sensação de medo muito maior do que a realidade realmente impõe, né? Então, é um excesso de medo nesse caso aqui. Então, é um medo que pode ser paralisante. A gente poderia dizer que todos os três mentais, né, têm a experiência do medo, como a gente falou antes, mas a experiência mais intensa do medo, sem dúvida, é para o tipo 6, né, por conta de ser um medo de ser também. É um medo que faz com que essa pessoa duvide de si mesmo, né, duvide da sua capacidade de fazer as coisas, duvide da sua capacidade de viver mesmo nesse mundo de uma maneira que seja natural, segura, né, e espontânea. E agora, falando do último dos mentais, né? Nós vamos falar do tipo 7 e a sua dor específica, que é uma dor, talvez uma das mais diferentes aqui de serem analisadas, né? Porque é difícil as pessoas compreenderem, às vezes, até essa sensação aqui do 7. O 7, né, dentro da sua dor, ele é aquele que dificilmente vai ser percebido como alguém que sente medo. Né? Nós vamos olhar para essa pessoa do tipo 7, talvez, para a sua dor, e nós não vamos entender que essa experiência que essa pessoa está tendo é de medo. Normalmente nós vemos uma pessoa carismática, uma pessoa alegre, uma pessoa que está muitas vezes, né, de bem com a vida, parecendo de bem com a vida, com alto astral, né, e contando piadas e sendo o centro das atenções, até mesmo, né, não só em festas, né, mas com seus amigos, em qualquer evento, né, seja onde for. É uma pessoa que irradia muitas vezes felicidade para onde vai. Só que essa irradiação de felicidade, essa sensação né, que passa a experiência do sete para as outras pessoas, muitas vezes ela é de fato irreal e tem a ver com uma experiência interna de evitar o sofrimento a qualquer custo. Então, a gente está falando de um medo externalizado, né, que essa pessoa não quer sentir, e que tem a ver com um medo profundo mesmo dentro de si de sofrer, de ter uma experiência de sofrimento. Uma sensação de que se entrar em contato com o sofrimento não vai dar conta. Então, essa pessoa procura ser tão alegre para estar se estimulando o tempo inteiro para não entrar em contato com o sofrimento, não entrar em contato com a dor. E vejam, é claro que se a pessoa faz isso é porque tem essa experiência dentro dela, porque essa experiência acontece dentro dela. Assim como poderia acontecer com qualquer pessoa. Mas é como a gente está falando aqui. A questão é que, para quem é um tipo 7, a sensação é de que essa experiência ele não vai dar conta, não vai processar, né? E ele tem medo disso. Então, existe uma estimulação constante em parecer alegre, em parecer festivo, em querer aproveitar tudo da vida, todas as experiências. Aqui a ansiedade está presente, mas é uma ansiedade nervosa, é uma ansiedade que leva essa pessoa a querer estar o tempo inteiro buscando coisas alegres, buscando coisas prazerosas, fugindo o tempo inteiro do sofrimento e fugindo o tempo inteiro também de qualquer coisa que seja compreendida como sofrimento e que às vezes nem é tanto sofrimento assim, do tipo fazer
uma atividade, por exemplo, que seja mais entediante, assim, sabe? Aquelas coisas repetitivas, muitas vezes para uma pessoa do tipo 7 pode ser entendida como algo que a faz sofrer. Então, essa pessoa aqui, ela procura ter um pouco de todas as experiências positivas da vida para evitar o sofrimento. E a gente pode até olhar de fora, né? E a gente fala que é complexo, porque quando a gente explica isso, pode ser que a pessoa pense assim, pô, mas isso parece ser bem legal, né? Só que, na realidade, imagine uma pessoa que não consegue se aprofundar na experiência, por exemplo, de um relacionamento, né? Seja qual for, relacionamento íntimo, relacionamento pais e filhos, relacionamento até mesmo de amizade, porque todo relacionamento em algum momento pode ter algo difícil para ser visto, para ser analisado. Essa pessoa foge disso, foge. E daí, muitas vezes, ao fugir deste momento, digamos assim, de aprofundamento, ele acaba optando por fugir do próprio relacionamento, em abandonar os relacionamentos, abandonar as amizades, se afastar das responsabilidades, muitas vezes, porque não consegue lidar com nada que seja mais difícil. Então, a gente está falando de uma coisa crônica mesmo, muitas vezes, que pode experimentar a pessoa que tem essa experiência aqui. Então, é uma dor também central, que é a dor do último dos mentais que nós estamos analisando aqui. Agora, como eu falei, quando falamos lá do tipo 1, né, que é o primeiro dos instintivos, é a primeira dor que a gente analisou, eu falei que no final nós iremos voltar para os instintivos, porque são 3 mentais, são 3 emocionais e são 3 instintivos. Analisamos o 1 como o primeiro dos instintivos e agora vamos analisar outras 2 dores, também de instintivos, a dor do 8 e a dor do 9. No caso, a dor dos instintivos tem a ver com a raiva, né? E a maneira de lidar com essa emoção. E essa dor, nesse caso aqui, do 8, né? Tem a ver com a externalização da raiva. Então, essas pessoas aqui são pessoas, em primeiro lugar, que fazem muita coisa, né? Produzem muitos resultados na sua vida, são pessoas que encaram qualquer desafio, são as pessoas que parecem as mais resilientes de todas, as pessoas que têm uma energia que parece que não acaba nunca, né? Mas isso tem a ver com algo muito perigoso, que é acreditar, né, que é um super-homem ou uma super-mulher, né? E negar as suas fragilidades para que isso possa acontecer, né? Então, é uma raiva que às vezes é bem canalizada, muitas vezes é bem canalizada para ação, né? Como a gente falou aqui, ó, a raiva é combustível para ação, mas que é excessiva, é demais, é muito grande, é muito forte, é além do normal. Faz essa pessoa sentir realmente quase uma sensação de onipotência, uma sensação de que dá conta de tudo, de que tem uma energia sem fim. E daí essas pessoas aqui, elas se acostumam com isso. Esse é talvez o grande perigo, né, que essas pessoas correm. Ao se acostumar com isso, essa pessoa tem a sensação de que isso é muito bom, né? Uma energia sem fim, uma coisa assim que eu dou conta de tudo, eu não tenho fragilidade, só que isso aqui é uma grande falácia, né? É uma coisa que a personalidade conta para essa pessoa e faz essa pessoa acreditar que ela é diferente das outras, né? Que ela tem mais energia que as outras e tudo mais. Só que daí a gente vai estudar na prática e a gente vê que essas pessoas aqui, estatisticamente, nós vemos que elas morrem mais cedo. Essa energia, ela não é uma energia, ela não tem mais energia que os outros, elas simplesmente estão gastando mais energia que os outros. Elas simplesmente se acostumaram, né? Porque o nosso cérebro se acostuma com tudo, né? E nesse caso aqui, o cérebro do tipo 8 ele se acostuma com excesso, se acostuma com essa sensação de adrenalina constante, de que tem energia demais. E daí essas pessoas são candidatos a infartos, são candidatos a doenças, né? Câncer, por exemplo, é uma das doenças mais comuns também que afligem pessoas do tipo 8. Não é claro que não aflige só pessoas do tipo 8, mas a gente fala que é um histórico muito grande quando a gente vai, né, realmente ver, porque está associado a essa sensação que a gente está explicando aqui para vocês, que tem a ver com essa dor específica que esse tipo sente e que muitas vezes não enxerga, e que é difícil enxergar, porque a sensação, como a gente falou, pode ser uma sensação muito boa, agradável, né? Principalmente enquanto essa pessoa é mais jovem e sente essa energia assim radiante, né? Mas eu posso dizer aqui para vocês até mesmo que eu já atendi pessoas com 20 e poucos anos até e que já estavam sofrendo algum tipo de efeito colateral disso, né? Efeito físico, efeito a nível nervoso,
né? Alteração da pressão arterial. Então, é uma coisa muito grave, sabe? Muito grave mesmo. E que muitas vezes a pessoa não percebe e acaba caindo realmente nessa, mais uma vez, nesse conto, né? Que a nossa personalidade nos fala, nos conta e que muitas vezes nós acreditamos, né? Então, lembrando, né? A gente estuda a formação da personalidade a partir do eneagrama, estuda como isso nos limita e estuda como nós podemos sair deste padrão. E identificar as dores é a forma, talvez a mais importante, de nós começarmos a fazer esse processo, né, de mudança e alcançarmos um estado de equilíbrio, né, na nossa existência. Última dor que nós vamos analisar é a dor do tipo 9. Então, o último a ser analisado é também um tipo instintivo, também tem a ver com a energia da raiva, mas nesse caso aqui tem a ver justamente com a desconexão da raiva. Então, olha só, se nós acabamos de falar que o tipo 8 é um dos que talvez tenha até mesmo um prazo de validade menor, né? Por favor, os tipos 8 que estão ouvindo aqui essa live, que o escutarem que eu estou falando aqui, estatisticamente, nós falamos que já vimos muitas vezes isso acontecer, mas o bom é que quanto antes a gente tem acesso a esse conteúdo e a esse conhecimento, mais rápido a gente pode começar a fazer algo para mudar a estatística, né? Mas o que eu ia falar é que o 9 ele pode ser um dos que nós enxergamos o efeito contrário, né? Justamente por conta da desconexão da raiva, essas pessoas aqui, elas têm uma experiência de vida, uma experiência mais zen, né? Como a gente fala. Essas pessoas aqui, elas se desconectam da raiva por meio de ações menos confrontadoras, né? E é interessante, né? Vai parecer no início que eu estou falando assim que isso aqui é ótimo, que essa pessoa aqui, assim como a gente falou lá do 2, né? Falou do 7, falou do 9, não por acaso esses três perfis eles são estudados no Enneagrama como os perfis que são vistos de uma forma mais positiva por todos, né? O 9 não é diferente. Imagine uma pessoa, por exemplo, que evita o conflito de qualquer, né, de todas as formas. Uma pessoa que é incapaz de dizer não para as outras pessoas, né? Uma pessoa que parece que está é, sempre disposta a ajudar, sempre se colocando à disposição das demais pessoas, para fazer pelas demais pessoas. Pode parecer incrível, não? Encontramos o mestre Zen, né? O mestre Zen da humanidade é o tipo 9, né? Pode ser que a gente até sinta dessa forma, né? Para as demais pessoas é muito confortável ter pessoas do tipo 9 perto delas, justamente por causa dessa proatividade, né? Dessa coisa de se colocar sempre à disposição para fazer, né, por nós, né? Mas a questão aqui que pega é para o próprio 9 na sua experiência, principalmente numa experiência mais emocional e no seu interrelacionamento, né, com as demais pessoas. O 9 ao fazer isso aqui, que a gente está explicando, ele também deixa de ter uma autoestima, né, saudável, ele deixa de ter opinião própria, ele deixa de se posicionar e ele deixa de fazer coisas importantes por si mesmo, né? Ele se torna uma pessoa que a gente poderia chamar de uma pessoa conformada, uma pessoa que aceita tudo, uma pessoa que vive, na maior parte das vezes, em função do que os outros querem. E que faz isso, parece, incrivelmente, ele faz parecer como se tivesse tudo bem com isso. Como se isso é o que ele quer, isso é o que ele deseja, e isso é o que faz ele sentir-se bem. É engraçado, né, e ao mesmo tempo trágico, né, se a gente analisar, que a personalidade ela nos leva a crer que a gente gosta de coisas que não fazem o mínimo sentido. E assim acontece com o tipo 9. Ele acredita que é bom ser uma pessoa assim, né? E ele acredita piamente nisso, assim como nós acreditamos, cada um de nós, né, de acordo com o seu eneatipo, né, o tipo do eneagrama que a gente chama, nós acreditamos durante muito tempo nessa retórica da nossa personalidade. E até que a gente perceba isso, a gente fica conectado com essa dor. Então, o 9, a gente costuma dizer que ele alcança esse estado zen antes do tempo, ele alcança de uma forma artificial.
ele não entra em contato com a sua energia básica, com a sua energia central, né? E ele perde, então, o contato com aquilo que poderia movê-lo para realmente as coisas mais importantes que ele tem a fazer na vida, né? Tanto por ele quanto pelas demais pessoas. E às vezes, até mesmo essa atitude toda, que parece benéfica, muitas vezes faz com que muitas coisas não vão para frente. Por exemplo, um 9 dono que resolve ser um empreendedor, dono de uma empresa, talvez ele não saiba tomar uma atitude para corrigir os erros das outras pessoas, porque ele não quer se confrontar com ninguém, ele quer permanecer em estado de paz e harmonia com todo mundo. Então ele não sabe impor limites, ele não sabe dizer não, ele não sabe corrigir o que precisa ser corrigido, porque ele quer evitar de todas as formas o conflito. Então vejam que é muito complexo, né, essa atitude aqui, e assim como todas as dores, né, nós precisamos estudar profundamente para realmente entender como é que isso funciona. E isso, como eu falei antes, o que a gente está fazendo aqui nessa noite é uma degustação, digamos assim, né, dessa ferramenta maravilhosa, incrível, que é o Enneagrama, que nos ajuda a perceber isso no nosso âmago, né? Lá na nossa estrutura psíquica, como ela se formou, né? E para que nós possamos nos libertar disso. O Enneagrama ele não nos coloca numa caixa, pelo contrário, ele nos mostra que nós nos colocamos na caixa e ele nos mostra um caminho para sair dessa caixa. Isso é o que é mais importante. Ele nos dá o caminho de liberação, o caminho de cura. E este caminho, né, que a gente está falando, ele já existe, né? Como a gente está falando aqui, esse caminho ele já foi testado, ele já foi é, realmente colocado em prática por muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que dão depoimentos de já terem percorrido esse caminho de cura e se libertados, né? Se liberado de tudo isso que a gente falou, dessas dores aqui terríveis que cada um de nós carrega e que muitas vezes sustenta durante toda uma vida. E nós vamos falar sobre isso justamente na nossa última live, a última dessa sequência, né, de 4 lives. Para quem mais uma vez quiser estar presente ao vivo, que tem o privilégio de fazer perguntas ao final, né? Numa aula que nós fazemos através do Zoom, a chance é estar presente no dia 25 de junho, então, a próxima terça-feira, a partir das 20 horas, onde nós vamos falar sobre este caminho que já foi descoberto, este caminho que tem a ver, então, com o Enneagrama, mas tem a ver também com uma metodologia, um sistema, né, para aplicar isso, né, para colocar isso na nossa vida de uma forma prática e para que os resultados aconteçam. Então, a live 4, ela fala da transformação através do quarto caminho. Muito bem, estamos encerrando esta live de número 3 e quem não assistiu antes os conteúdos, né, das lives anteriores, vamos deixar na descrição desse vídeo aqui os links para que vocês possam acessar e o convite, né, para que vocês assistam essas lives também na sua ordem. Dessa forma, vocês vão ter uma compreensão mais profunda de tudo isso que nós estamos falando aqui.